Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, que todos tenham assim um belo dia. Vamos estudar a lição? E hoje, domingo, 15 de fevereiro de 2026, a lição 8 de hoje, ela tem como título Imagem do Deus invisível. Quando o apóstolo Paulo ele fala em Colossenses capítulo 1, versículo 15, que Jesus é a imagem do Deus invisível, ele aponta para a humanidade de Cristo, referindo a sua encarnação, a sua forma que ele saiu do trono da graça para vir a esse mundo na forma humana. E no livro de Gênesis capítulo 1, versículos 20, Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, Adão ele é descrito como a imagem de Deus. E já Jesus, quando ele veio ao mundo na forma humana, como o segundo Adão, para revelar o verdadeiro caráter de Deus, né, que havia sido realmente manchado realmente por Satanás. E aqui o homem formado, ele é formado na terra, né? Porque Deus pegou o pó da terra e acabou fazendo Adão e Eva. E já Jesus, ele é realmente formado do céu. E aqui é um contraste, né, natural e espiritual. Quando nós olhamos assim para um espelho, ou talvez assim numa fotografia, nós vemos assim uma imagem de nós mesmos, né? Mas ela é apenas uma representação plana de duas dimensões, né? Nossa. E na lição de hoje, baseada ali em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, Gênesis capítulo 5, versículo 3, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 e Hebreus capítulo 10, versículo 1, esses textos nos ensinam a respeito do que é a imagem, de como essa imagem ela é diferente na descrição de Jesus quando ele fala da imagem de Deus. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, como fala Gênesis capítulo 1. Porém, essa imagem ela foi distorcida após o pecado de Adão e Eva, no caso, e já Jesus, em total contraste, é a revelação perfeita do Deus Pai. E por isso que Jesus, quando ele esteve entre nós, quando Filipe pergunta que ele gostaria de ver o Pai, Jesus diz, olha Filipe, quem vê a mim, vê o Pai, que está lá em João 14:9. Porque Jesus ele é a expressão exata da natureza divina, que está em Hebreus 1:3. Ele é o pensamento de Deus audível, ele é o caráter de Deus feito visível. E no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 27, João capítulo 1, versículos 1 e 2, versículos 14 e 18, Jesus é mostrado para nós aqui que Jesus ele é o único capaz de revelar plenamente o Pai, que ele pode mostrar verdadeiramente o caráter de Deus, porque Jesus ele é eterno, ele é o Filho amado do Criador que saiu realmente do céu, do trono da graça para vir salvar a humanidade e nos libertar da morte eterna e do pecado. E isto, Jesus havia decidido isto antes da fundação do mundo. Ele já era Deus e se tornou um de nós por amor e misericórdia à raça caída que somos nós, e ali ele revelou a glória de Deus de forma assim plena, visível a todos, né? Onde ele mostrou o caráter realmente do Pai. E Jesus frequentemente ele usou o nome divino de eu sou, né, para se referir a si mesmo em sentido absoluto, né, que fala em Êxodo 3,14. Ele disse, eu sou o pão da vida, que está lá em João 6,35.
Eu sou a luz do mundo, está lá em João 8,12. Eu sou o bom pastor, que está lá em João 10, versículos 11 e 14. Eu sou a ressurreição e a vida, que está lá em João 11, 25. E ele também diz que antes que Abraão existisse, eu sou, que está lá em João 8, João capítulo 8, versículo 58. E no livro de João capítulo 4, versículo 24, diz que nós devemos servir a Deus em espírito e em verdade. Devemos adorar o Criador em espírito, porque como pecadores nós não poderemos estar assim face a face do Senhor. Nós seremos consumidos pela sua glória, nós não aguentaremos o poder da glória do Senhor. E isso significa que nós não enxergamos a Deus e Ele está assim invisível para todos nós, porque o pecado nos afastou de Deus. Adão e Eva tinham esse contato realmente com Deus, mas a partir do pecado também passaram a não ter o Deus visível. E assim nossa adoração ela deve vir dentro do nosso interior, do nosso coração, da nossa mente, onde o Espírito Santo nos capacita a nós conectarmos com Deus de forma assim bastante profunda, para que nós possamos ter uma intimidade com o Senhor. E quando João fala em verdade, significa servi-lo através das Sagradas Escrituras, a palavra de Deus com sinceridade e obediência. Assim nós podemos nos aproximar do Senhor, mas nós não temos esse Senhor, o grandioso Deus visível, mas nós temos assim espírito, onde nós sentimos a presença dele. O apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17 nos diz: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui Paulo dando as características de Deus, aspectos assim importantes, para que nós possamos entender o Senhor. E o apóstolo usa a palavra invisível, que do grego significa algo despercebido, que não se pode ser visto pelos nossos olhos. Quando Paulo fala em Colossenses capítulo 1, versículo 19 e 15, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quando Paulo fala imagem invisível, ele não está falando de imagens de escultura ou de idolatria. Aqui o conceito é mais profundo e abrangente. Paulo está falando da imagem da verdadeira humanidade de Jesus, o Deus que saiu do trono da graça, saiu do céu para vir até nós, para salvar nós do pecado e da morte eterna. Paulo estava falando da encarnação de Jesus. A palavra grega eikon, quer dizer imagem, foi esta palavra que Paulo usou nesse texto. Em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, na criação da Trindade, com a participação da Trindade na criação, ou seja, a participação do Pai, do Filho e do Espírito Santo na criação do universo, criação do mundo, criação do ser humano, eles estavam reunidos e eles mencionaram o seguinte, façamos o homem a nossa imagem e semelhança conforme a nós, que está lá em Gênesis capítulo 1. Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49, ele diz: e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem celestial. Aqui o apóstolo mostra o contraste do homem terreno pecador e o homem do céu, que é Jesus, que esteve entre nós, porque Jesus na sua segunda vinda transformará todos nós que o aceitamos a Ele como Salvador e Senhor, num novo corpo mais puro, e Ele nos levará para as mansões celestiais totalmente transformado num novo corpo, a verdadeira imagem de Deus. Na realidade, o ser humano foi criado à imagem de Deus. O problema é que o pecado deteriorou a mente do ser humano. Tivemos a imagem distorcida pelo pecado. Já Jesus, em total contraste,
Ele é a perfeita revelação da imagem do Deus Pai. E mesmo assim Jesus nos permite ver o Deus invisível. E o próprio Jesus disse aos seus discípulos, principalmente a Filipe: quem vê a mim, vê o Pai, que está lá em João 14:9. Jesus é a expressão perfeita e exata da natureza de Deus, que está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele é o pensamento do Criador feito audível e o seu caráter visível. As Sagradas Escrituras nos mostram que Jesus é o único que pode revelar plenamente o Pai. Se queremos conhecer a Deus, implica em primeiro lugar conhecer o Filho Jesus, que fala em Mateus capítulo 11, versículo 27, e assim nós irmos até Jesus, permanecer contemplando e tudo que nós precisamos na nossa vida, até mesmo uma transformação dentro do nosso interior. E Jesus diz: tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar, que estará em Mateus 11, 27. Aqui Jesus destaca a sua relação única com o Deus Pai, e dele recebeu toda a autoridade no céu e na terra, no universo, para que realmente ele pudesse ter esse poder. E a relação de Jesus com o Pai é de várias maneiras. Quando ele diz: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, está lá em João 5,17. E ainda Jesus claramente diz: eu e o Pai somos um, está lá em João 10,30. E ele fala também algo tremendamente importante para as pessoas céticas que não acreditam, idólatras, quando ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim, que está em João 14,6. É Jesus afirmando que a salvação é somente através dele, não existe outra forma. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E é por isso que nós temos, meus amigos e minhas amigas, que queremos nos salvar, aceitar a Jesus como Salvador e Senhor. Ele é o único meio de salvação. Que você tenha um dia realmente prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.